o meu testemunho sobre o livro Eu Lhes Trago Melhora e Cura. Eu já havia enviado no ano de 2022, mas eu gostaria de enviá-lo hoje novamente. Inclusive, me tornei evangelizadora porta a porta num período bem difícil que passávamos em nossa casa. Então eu comprei um livro, Eu Lhes Trago Melhora e Cura, comprei também uma Bíblia e dei para o meu pai. Ela diz, eu dei para ele no dia 23... Eu me lembro desse. Lembra desse testemunho? No dia 23 de fevereiro de 2020. E no dia 29 de fevereiro de 2020, ele já tinha lido o livro todo. Ela está aqui me contando. De 23 a 29, o pai dela leu o livro todo. Logo após o almoço, no dia 29, ele me confidenciou que ele tinha pedido perdão à minha mãe, que ele havia pedido perdão à minha mãe, pois entendeu o quanto mal ele havia feito a ela durante a vida deles. Ele me disse, então, depois de ler o capítulo O Homem que Vivia como um Porco, falou que mudou totalmente a vida dele. É muito forte esse capítulo, O Homem que Vivia como um Porco. É um testemunho e é muito, muito forte esse capítulo. E ela segue dizendo, ele me disse que mudou a vida dele. Meu pai disse que nunca tinha dado que eu nunca tinha dado e que eu nunca mais daria um presente tão bom como o livro, para dizer que foi o melhor presente que o pai sentiu que recebeu na vida. Na vida. E ela disse assim, isso era umas 13 horas, 1h, mais ou menos. Pouco antes das 20 horas do mesmo dia, meu pai passou mal, caiu, teve traumatismo craniano e na madrugada seguinte, às 2h50, ele faleceu. Agradeço a Deus por ter sido evangelizadora para o meu pai. Deus o colheu num dia em que ele reconheceu os erros, pediu perdão, se reconciliou com a minha mãe e com Deus. Deus seja louvado. É a Luzinete. Depois disso, ela é sócia, é evangelizadora porta a porta. Ela não escreveu não, gente, mas nós vamos dizer com gosto, né? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Morreu na graça de Deus. Um livro, Márcio. Um livro. São testemunhos que vão chegando para nós e que mexem muito com o coração da gente. Uma vez, Valdênia, um rapaz, ele foi a um encontro que eu estava pregando em Curitiba para cumprir uma promessa. Ele tinha ficado internado junto com o Senhor. E durante o tempo de internação, ele foi se recuperando, o rapaz, e esse Senhor foi agravando a própria situação. Mas como eles ficaram algum tempo convivendo, eles foram se tornando próximos. E esse Senhor, ele lia todos os dias um livro que eu havia escrito chamado Vencendo Aflições, Alcançando Milagres. E ele lia para esse rapaz. Lia. E ali ele foi vivendo um processo de transformação, um processo de conversão. Por fim, ele percebeu que ele ia morrer. Então ele chamou esse rapaz e disse assim, olha, você vai me fazer uma promessa. Aí ele, mas então me diga o que o senhor quer. Não, só digo depois que você me prometer que vai cumprir. E ele disse que ele ficou numa saia justa porque ele sabia que o Senhor ia falecer. Mas aceitou. Ele disse, você vai me prometer que você vai procurar o rapaz que escreveu esse livro. E você vai dizer para ele que graças ao que eu descobri aqui, eu me confessei depois de mais de 40 anos, eu recebi a Eucaristia, eu estou em paz com Deus. O que eu descobri nessas páginas foi a salvação para a minha vida. Aí esse rapaz estava diante de mim e disse, meu amigo morreu e eu estou aqui para cumprir a promessa, eu não conhecia você, eu já estava com planos de ir aonde você mora, mas eu passei aqui e vi que tinha um outdoor dizendo que você estaria aqui, pensei, é a minha chance. Então eu não estou fazendo o encontro, eu vim aqui só para cumprir a promessa e lhe dar o abraço que o meu amigo falecido mandou. Posso te abraçar? Isso chegou para mim num dia tão difícil da minha vida que vocês não têm ideia. Eu estava num dia tão difícil, inclusive eu tinha ido para Curitiba perguntando a Deus se era mesmo para eu ir pregar um retiro, porque eu estava precisando fazer um retiro.
que eu estava abatido, sabe? Tinha acontecido umas situações que haviam me ferido bastante, e eu estava até perguntando para Deus umas respostas em relação à minha vida. E esse testemunho foi uma resposta de Deus para mim, como eu sei que está sendo a resposta de Deus para muitos que escutaram o que a Valdênia acabou de ler e o que eu acabei de contar. Às vezes, quem não escuta a gente falando é capaz de ler um livro que a gente dá de presente. Não é? Então, nós temos que ser criativos também na maneira de evangelizar. E para aqueles que acham assim, porque às vezes tem alguém que pensa, gente, mas é porque é produto, é material, é vender as coisas. Você viu o preço que o livro está? Eu nem acreditei na hora que abriu o livro na tela. R$13. Eu lhes trago melhor e cura? E 93 centavos. Me diz uma coisa, se alguém pedisse para você escrever um livro, quanto é que você acha que isso custaria para você? Qual é o valor que você colocaria? Às vezes a gente acha caro, mas por vezes não paga o papel, não é? E a gente não tem dimensão do bem que isso vai realizar na vida das pessoas. Quando um livro ele é muito bom para mim, me fez muito bem, eu compro mais 2 e dou um para cada um dos meus filhos. Tem livros que eu tenho e os meus filhos têm o deles, porque eu sei que estando com eles, em algum momento eles vão ler e vai fazer para eles o bem, que de repente eles não teriam paciência de me ouvir ali o tempo inteiro contando sobre aquilo. Dá uma pensadinha nisso, porque talvez enquanto você escutava essas histórias aqui, você foi lembrando de muita gente que precisa, tá certo? É isso mesmo. Ó, a gente já vai dando